Ele prometeu seguir as estrelas para encontrá-la, mas o que ele não sabia era que o deserto mais perigoso não era o de areia, e sim o de tempo. Esta é a história de Qaelan al-Zahiri, um sultão aprisionado em uma gaiola dourada, e Leila bint Jamal, uma poetisa vendida em casamento para salvar sua família. Eles tiveram apenas 3 dias, uma conexão de alma que desafiou a lógica, e uma promessa sussurrada que se tornou uma bússola em meio ao caos. Agora, com 30 dias, separando-os de um destino selado, ele precisa cruzar um reino para impedir o casamento dela, enquanto ela precisa sobreviver à crueldade de sua própria família, que chama seu amor de loucura. O que você faria no lugar dele, com o peso de um reino nos ombros e a voz dela ecoando em sua alma? Se você estivesse no lugar dele, o que você teria feito? Além disso, me diga de qual cidade você está ouvindo. Preciso saber que não estou sozinho nisso. Se você quiser ouvir mais histórias como esta, inscreva-se no canal. O ar no palácio de Zahrat era pesado, denso com o cheiro de incenso de olíbano e o silêncio opressor da responsabilidade. Qaelan sentia o peso não apenas nos brocados de ouro de suas vestes, mas em cada vértebra de sua coluna. A coroa era uma promessa de poder para o mundo, mas para ele era um círculo de ferro frio que lhe roubava o fôlego. Do lado de fora de suas janelas em arco, o reino prosperava, um testemunho de sua liderança justa e visionária. Mas por dentro, nos corredores de mármore polido que refletiam um homem que ele mal reconhecia, reinava uma solidão devastadora e antiga. Seu vizir, o velho Hakim, que o criara como um filho, insistia diariamente na urgência de uma aliança, um casamento político com a princesa Soraya para proteger as fronteiras do norte, uma rainha para seu reino, uma peça em um tabuleiro geopolítico. Mas Qaelan não queria uma peça. Ele queria um espelho para sua alma, e ele já o havia encontrado. A memória dela era um incêndio controlado em seu peito, uma brasa que se recusava a apagar. 3 dias. Apenas 3 dias no mercado da Cidade Baixa, disfarçado de um simples mercador para sentir o pulso de seu povo. Ele a viu primeiro à distância, um oásis de serenidade no meio do caos, sentada perto de uma fonte, com um caderno no colo e o mundo inteiro concentrado na ponta de sua pena. A melodia de sua voz, recitando um poema para uma criança de rua, foi a primeira flecha. O encontro de seus olhares, quando ele se aproximou, foi o golpe final. O barulho ensurdecedor do mercado desapareceu, substituído por um silêncio absoluto, uma clareza cruel e devastadora de reconhecimento. Eles se conheciam, não daquela vida, mas de todas as outras. O toque de seus dedos quando ele pegou seu caderno foi uma corrente elétrica, uma confirmação física de uma verdade espiritual. A promessa escapou de seus lábios antes que a razão pudesse contê-la. Vou seguir as estrelas de volta para você. Naquela mesma noite, a realidade o golpeou com a força de uma tempestade de areia. Hakim entrou em seus aposentos sem ser anunciado, o rosto uma máscara de preocupação e urgência. Ele não trazia mais argumentos, mas notícias. Um emissário da corte da princesa Soraya havia chegado ao palácio, uma semana antes do previsto, trazendo consigo os termos finais do contrato de casamento e a data para a cerimônia de noivado. Faltavam apenas 27 dias. O ar pareceu ser sugado da sala. Cada palavra de Hakim era um tijolo a mais no muro que o separava de Layla. Qaelan sentiu o sangue gelar em suas veias, um frio que contrastava violentamente com o fogo da memória dela. Ele podia sentir o laço se apertando, a gaiola dourada encolhendo ao seu redor. As paredes de seu dever ameaçando esmagar a única promessa que ele fez, não como sultão, mas como homem. A escolha que ele vinha adiando agora estava sobre ele, imediata e brutal. A carruagem parou com um solavanco suave,
Mas para Laila bint Jamal, de 20 anos, o impacto ressoou como o fechar de uma porta de tumba. O ar do lado de fora era o do deserto que ela conhecia, quente e poeirento. Mas ao cruzar os portões da propriedade de Harun, tudo mudou. O ar tornou-se subitamente mais frio, aprisionado entre paredes de mármore polido e perfumado com um aroma opulento e desconhecido de lírios e jasmim. Seus pés, calçados em sandálias simples, pareceram profanar os tapetes persas que silenciavam cada passo. Cada vaso de cerâmica, cada talha em madeira escura, cada cortina de seda pesada gritava uma riqueza que não era sua. Ela se sentiu como um pássaro selvagem trazido para uma gaiola dourada. Um objeto de decoração exótico cuja única função era ser admirado. A contagem regressiva em sua mente era um tambor constante e cruel. Faltavam apenas 30 dias para que essa gaiola se tornasse seu lar permanente. O homem que a esperava, seu noivo, era a personificação daquela opulência fria. Harun, um comerciante viúvo de 50 anos, possuía uma dignidade austera e olhos que calculavam o valor de tudo o que viam, inclusive dela. Ele não era cruel, mas sua gentileza era a de um colecionador polindo uma nova aquisição. A união, decidida por seu pai para salvar a família da ruína financeira, era um contrato de carne e osso, e ela era a mercadoria. A resignação era um manto pesado sobre seus ombros, a aceitação de seu dever para com sua família. No entanto, por baixo desse manto, uma chama teimosa se recusava a apagar. A memória de 3 dias no mercado, de um par de olhos que a viram de verdade e de uma promessa sussurrada sobre seguir as estrelas. Suas irmãs chamavam essa lembrança de loucura, uma fantasia infantil. Mas para Laila, era a única coisa real em um mundo de mentiras bem decoradas. Sua presença na propriedade antes do casamento não era por romance, mas por pragmatismo. Harun desejava que ela se tornasse dama de companhia de sua única filha, Amira, uma menina de 7 anos que se tornara silenciosa e arredia desde a morte da mãe. A governanta, uma mulher severa chamada Fatima, a recebeu com um olhar desconfiado, vendo nela apenas mais uma distração passageira. No primeiro encontro, Amira se escondeu atrás das saias de Fatima, os grandes olhos escuros, cheios de uma dor que Laila reconheceu imediatamente. Em vez de forçar uma conversa ou oferecer presentes vazios, Laila simplesmente se sentou no chão, a uma distância respeitosa, e começou a recitar em voz baixa um de seus poemas sobre uma estrela solitária que encontrou seu lugar no céu. Ela não falou com a criança, mas para a dor da criança, oferecendo a única cura que conhecia: a beleza das palavras. Aos poucos, ao longo da tarde, a pequena Amira se aproximou, atraída não por uma ordem, mas pela melodia suave e pela história que ecoava sua própria solidão. Ao final, a menina estava sentada ao seu lado, o dedo minúsculo traçando os padrões do vestido de Laila, um silêncio agora compartilhado e confortável entre elas. Mais tarde, enquanto Laila preparava Amira para dormir, a menina sussurrou sua primeira frase completa para ela: "A estrela encontrou amigos?" Laila sentiu uma onda de calor percorrer seu peito, uma vitória pequena, mas imensamente significativa. Sim, querida. Ela descobriu que todo o céu noturno era sua família, respondeu ela, sentindo o peso de suas próprias palavras. Aquele simples ato de gentileza, de ver a alma ferida de uma criança, era sua forma de rebelião silenciosa contra um mundo que só via seu valor em moedas de ouro e alianças familiares. Enquanto saía do quarto da menina, encontrou Fátima no corredor, cujo rosto severo havia se suavizado com uma expressão de surpresa e algo parecido com respeito.
Ninguém conseguia chegar perto dela desde que sua mãe se foi. Admitiu a governanta em voz baixa, o som quase um segredo. Você tem um dom. Naquela noite, durante o jantar, Fátima, talvez sentindo uma nova afinidade, falou sobre as notícias do reino. Dizem que o sultão Kailan al-Zahiri retornou de sua jornada pelo deserto. Um homem poderoso, justo, mas dizem que é o mais solitário de todos. Governa com a mente, mas trancou o coração. O nome dele provocou um arrepio estranho na espinha de Layla, uma vibração inexplicável, como o eco de uma canção esquecida. Ela rapidamente afastou o sentimento. Era uma noiva prometida. Sonhar com sultões era um caminho perigoso, uma loucura que ela não podia se permitir. Layla se retirou para seus aposentos, a mente um turbilhão de dever e desejo proibido. Ela caminhou até a janela em arco, que se abria para um jardim meticulosamente cuidado sob a luz da lua. Ela se forçou a pensar em seu futuro, uma vida de conforto, a segurança de sua família garantida, a gratidão de seu pai. Ela seria uma boa esposa para Harun e uma boa mãe para Amira. Ela enterraria seus poemas e a memória daquele homem cujos olhos continham galáxias inteiras. Ela repetia isso para si mesma como uma prece, uma armadura contra a esperança. Mas então, seus olhos se ergueram para o céu noturno e lá estava ela, a constelação que ele lhe mostrara, brilhando com uma clareza cruel e devastadora. Ela podia fugir da promessa, trancar seu coração e jogar a chave fora. Mas como se foge do que já está escrito nas estrelas, pulsando como um segundo coração dentro de seu peito? 3 dias se passaram na propriedade de Harun. Cada um uma cópia pálida do anterior, uma rotina de gentilezas forçadas e silêncios pesados. Layla buscava refúgio nos jardins, um labirinto de fontes murmurantes e roseiras perfeitamente podadas que, em vez de acalmá-la, pareciam zombar de sua alma selvagem e desordenada. Foi ali, em uma tarde em que o sol derramava ouro líquido sobre as folhas de palmeira, que ela o viu pela primeira vez. A cerca de 40 metros de distância, na varanda superior da ala oeste, uma silhueta masculina se recortava contra a luz. Ele era alto, imponente, com ombros largos que falavam de uma força contida. Mesmo sem conseguir distinguir seus traços, a presença dele era uma força da natureza, uma autoridade silenciosa que parecia dominar toda a paisagem. Um calafrio percorreu a espinha de Layla, uma reação instantânea e inexplicável que não pertencia à noiva de Harun, mas a uma parte dela que ela pensava ter enterrado. O corpo dela reagiu antes que sua mente pudesse processar o que estava acontecendo. Uma traição visceral e imediata. Um calor inexplicável começou a subir por seu pescoço, espalhando-se por seu rosto como uma febre súbita e vergonhosa. Seu coração, antes um tambor lento e resignado, disparou em uma batida violenta e descontrolada contra suas costelas, roubando-lhe o ar. As pontas de seus dedos formigaram com uma corrente elétrica e sua pele inteira pareceu acordar de um longo sono. Cada poro subitamente consciente da brisa, do calor, da presença daquele homem. Era uma sensação avassaladora, uma consciência física tão intensa que a deixou tonta. Ela se sentiu exposta, como se ele pudesse sentir, mesmo àquela distância. A tempestade que sua mera silhueta havia desencadeado dentro dela. A reação era tão primitiva e poderosa que a assustou profundamente, abalando os alicerces de sua aceitação forçada. A vergonha a atingiu como uma onda gelada, afogando o calor inicial. O que havia de errado com ela? Estava noiva, prometida a um homem que, embora não amasse, lhe oferecia respeito e segurança para sua família. Sentir aquilo por um completo estranho era uma profanação. Uma loucura que confirmava as acusações de suas irmãs.
Ela era uma sonhadora delirante, uma tola governada por impulsos que não podia controlar. Com um esforço hercúleo, ela fechou os olhos, recitando o nome de Harun em sua mente como um mantra para apagar a imagem daquele homem. Quando os abriu novamente, a varanda estava vazia. Ele havia desaparecido tão subitamente quanto surgira, deixando para trás apenas o eco de uma perturbação profunda e a dúvida aterrorizante de que talvez estivesse, de fato, perdendo o juízo. Ela fugiu de volta para seus aposentos, o coração ainda martelando uma melodia perigosa e proibida. 2 dias depois, o destino teceu sua segunda armadilha. Layla caminhava por um corredor silencioso e pouco usado, a caminho da biblioteca, quando um som a fez parar. De trás de uma pesada porta de carvalho entreaberta, vinha uma conversa. E então, ela ouviu a voz dele. Era uma voz masculina, grave e profunda, que parecia vibrar não apenas no ar, mas na própria estrutura de mármore do palácio. Não era alta, mas possuía um timbre ressonante, uma autoridade natural que comandava a atenção sem esforço. O impacto em seu corpo foi ainda mais devastador do que a visão de sua silhueta. Um arrepio desceu por sua coluna, lento, vértebra por vértebra, fazendo cada nervo de seu corpo se contrair. Uma onda de calor se formou em seu baixo ventre, uma contração súbita e chocante que era puro desejo, tão cru e inesperado que a deixou sem fôlego, paralisada no meio do corredor. Ela permaneceu imóvel, a respiração presa na garganta, incapaz de avançar ou recuar. Estava presa pela melodia daquela voz. Ela ouviu fragmentos de palavras, fronteiras, aliança, responsabilidade, mas o significado se perdia no som. Não importava o que ele dizia, importava como a vibração de cada sílaba ressoava dentro dela, como se estivesse tocando lugares secretos e adormecidos de sua alma. Era uma carícia auditiva, uma invasão sensorial que despertava um anseio primitivo e avassalador que ela nunca soubera que existia. A vergonha era uma brasa quente em seu rosto. Como podia seu corpo traí-la de forma tão completa, respondendo a uma voz como uma flor se volta para o sol? O clique suave da porta se fechando soou como um tiro, quebrando o feitiço e a deixando tremendo, exposta em sua própria vulnerabilidade no corredor silencioso e vazio. Apoiada na parede fria de mármore para se firmar, Layla lutou para controlar a respiração ofegante e o tremor que tomou conta de seus membros. Aquele homem, quem quer que fosse, era um perigo. Ele era a personificação de tudo o que ela precisava suprimir: a paixão, o desejo, a esperança irracional que a havia assombrado desde aqueles 3 dias no mercado. Sua presença, mesmo que indireta, era uma ameaça direta à sua resolução, ao seu dever, à segurança de sua família. Uma decisão firme e gelada se formou em meio ao caos de suas emoções. Ela precisava evitá-lo, a qualquer custo. Descobriria quem ele era, apenas para garantir que nunca mais cruzasse seu caminho. Ela se manteria longe, se trancaria em seu quarto se fosse preciso. Mas o destino, com sua ironia cruel e seus planos intrincados, já havia começado a tecer seus fios, e a distância que ela tanto buscava estava prestes a se tornar uma proximidade insuportável. Uma semana se esvaiu como areia fina por entre os dedos. Cada grão, uma tortura silenciosa. Faltavam agora apenas 22 dias para o casamento. Layla havia se tornado uma estrategista do medo, mapeando os movimentos daquele homem misterioso, através dos murmúrios dos servos e da rotina dos guardas. Ela sabia a que horas ele cavalgava, em qual ala do palácio preferia suas refeições, quando se reunia com Harun em seu escritório. Evitá-lo tornou-se sua principal ocupação, uma dança de sombras em que ela se escondia em bibliotecas e jardins remotos sempre que sua presença era iminente.
mas a ausência dele era tão opressora quanto sua proximidade. Cada corredor vazio parecia ecoar o som de seus passos. Cada brisa trazia o fantasma de sua voz. Ela vivia em um estado de alerta constante, o corpo uma corda de alaúde esticada ao ponto de ruptura, vibrando com uma antecipação que era ao mesmo tempo aterrorizante e secretamente desejada. O incidente que quebrou sua frágil barreira de proteção aconteceu em uma tarde de sol forte, no grande salão de recepções. Amira, esquecendo-se das proibições severas de seu pai, corria despreocupadamente entre os móveis polidos, sua risada infantil, um som raro e precioso. Leila a observava com um sorriso terno quando o mundo desacelerou. A menina, em uma curva brusca, desequilibrou-se e caiu em direção a um pedestal que sustentava um vaso de jade antigo e inestimável, um presente de um emissário estrangeiro. Leila não pensou, apenas agiu. Em um movimento fluido e desesperado, ela se lançou para a frente, empurrando o corpo pequeno de Amira para longe do perigo. Ela salvou a criança, mas seu ombro colidiu com o pedestal. O grito agudo do jade se partindo no mármore foi uma sentença. O silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor, quebrado apenas pelo choro assustado de Amira, agora segura nos braços de Laila. A consequência veio menos de uma hora depois, entregue pela governanta Fátima, cujo rosto era uma máscara de desaprovação e medo. O convidado de honra de Harun, ele deseja falar com a senhorita, pessoalmente, em sua biblioteca particular. As palavras caíram sobre Laila como pedras. O medo, antes uma corrente subterrânea, tornou-se uma inundação gelada que paralisou seus membros. A caminhada pelos corredores familiares foi uma jornada por um território inimigo. Cada passo nos ladrilhos de mármore era uma batida de tambor fúnebre em seus ouvidos. O ar parecia mais rarefeito, difícil de puxar para os pulmões. Ela tentou construir uma armadura de compostura, de resignação, repetindo para si mesma que era apenas um objeto quebrado, que ela protegeria Amira a qualquer custo, mas seu corpo se recusava a obedecer à lógica. O sangue pulsava violentamente em suas veias. Um calor febril se espalhava por sua pele, traindo o terror e a excitação proibida que a consumiam. Do outro lado da propriedade, Kailan ouvia o relato de Harun com uma paciência forçada. Seu anfitrião lamentava a perda do vaso de jade, uma peça de valor incalculável, quebrado pela desatenção da nova companhia de sua filha. A irritação de Kailan crescia a cada palavra. Ele detestava homens que valorizavam mais objetos do que pessoas. Então, Harun mencionou o nome. Terei de repreender a jovem, uma poetisa sonhadora chamada Laila. O nome dela, Laila, atravessou o ar e o atingiu como um raio em um céu sem nuvens. Seu coração, que batia no ritmo monótono da diplomacia, parou por uma fração de segundo antes de disparar em um galope selvagem e descontrolado. Um reconhecimento violento e inexplicável tomou conta dele. Uma clareza dolorosa que não fazia sentido. Era como ouvir uma melodia que sua alma conhecia, mas sua mente havia esquecido. O ar em seus pulmões se transformou em fogo. Uma força impulsiva e irracional tomou o controle. Eu falarei com ela. Kailan anunciou, sua voz mais grave e dura do que pretendia, interrompendo as queixas de Harun. Seu anfitrião pareceu surpreso, mas não ousou questionar. Kailan não entendia sua própria reação. Porque o nome da noiva de outro homem, uma completa estranha, provocava um incômodo primitivo e possessivo em seu peito. A lógica de um sultão lhe dizia para ignorar o incidente, mas o instinto de um homem gritava que havia algo ali. Uma peça crucial de um quebra-cabeça que ele nem sabia que estava montando. Ele precisava ver o rosto que acompanhava aquele nome. Precisava olhar nos olhos da mulher cuja mera menção fazia seu universo inteiro se inclinar sobre seu eixo. A decisão estava tomada.
uma correnteza que o arrastava para um encontro que sua alma parecia esperar há uma eternidade. Layla parou diante da imponente porta dupla de cedro da biblioteca. O cheiro de couro e papiro antigo escapava pelas frestas. Um aroma que normalmente a confortaria, mas que agora parecia sufocante. Sua mão se ergueu, trêmula. Os nós dos dedos pálidos contra a madeira escura. Ela estava a um instante de ficar cara a cara com o homem, cuja presença a desfazia. A madeira parecia vibrar com a pulsação frenética em seus pulsos. Ela fechou os olhos, respirou fundo e estava prestes a bater quando a porta se abriu subitamente por dentro. Seu coração saltou para a garganta, mas não era ele. A pequena Amira saiu correndo, o rosto manchado de lágrimas, e se agarrou às pernas de Layla. Uma onda de alívio tão avassaladora quase a fez cair de joelhos, seguida imediatamente por uma pontada de decepção tão aguda que lhe roubou o ar. A porta permaneceu entreaberta, uma fenda para o destino. E então ela ouviu a voz, a mesma voz grave e ressonante que a assombrava em seus sonhos, a mesma melodia que a paralisara no corredor dias antes. Agora estava clara, próxima, real. Amira, volte aqui, por favor. As palavras eram gentis, mas carregavam um peso inconfundível de comando. O reconhecimento foi absoluto, uma certeza de aço que percorreu sua espinha. Era ele, o homem da varanda, o homem cuja voz a quebrava em 1000 pedaços e a remontava de uma forma nova e aterrorizante. Ele sabia que ela estava ali, do outro lado da porta. Não havia mais para onde fugir, não havia mais sombras para se esconder. O encontro, adiado por um fôlego, por uma criança assustada, agora era uma certeza inevitável. Ele estava a apenas alguns passos de distância e o mundo inteiro parecia prender a respiração. A mão de Kylan congelou na maçaneta de bronze polido. Ele abriu a porta lentamente, o rangido suave do cedro soando como um trovão em seus ouvidos. E então ele a viu. O tempo não desacelerou. Ele se desintegrou em fragmentos de luz e poeira. Parada no corredor, banhada por um feixe de sol que entrava por uma janela em arco, estava ela. Não era uma aproximação. Não era um sonho. Era a realidade em sua forma mais brutal e bela. Os mesmos cabelos escuros como a noite do deserto, a mesma pele que parecia brilhar com uma luz própria, a mesma curva delicada do pescoço que ele havia memorizado em seus sonhos. Seus olhos, grandes e da cor do mel derretido, estavam baixos, fixos na pequena Amira. E naquele instante, antes mesmo que ela o visse, o mundo dele se reconfigurou em torno daquela imagem, daquela presença que sua alma reconheceu com a força de uma tempestade. Quando ela finalmente ergueu o olhar, o impacto o atingiu com a força de um golpe físico, roubando o ar de seus pulmões. O reconhecimento não foi uma faísca, foi uma explosão nuclear em seu peito, uma clareza cruel e devastadora que queimou todas as dúvidas, todas as incertezas. Era ela, a poetisa da fonte, a mulher da promessa, a face que o assombrava em cada hora de vigília e em cada sonho febril. Ela era real. A constatação o fez cambalear para trás, um passo instintivo, como se seu corpo não pudesse suportar a voltagem daquela verdade. O sangue em suas veias virou fogo líquido, um calor consumidor que se espalhou por cada fibra de seu ser. Suas mãos, que podiam segurar as rédeas de um reino, tremeram imperceptivelmente ao seu lado. Seus joelhos ameaçaram ceder sob o peso de um reencontro que sua alma esperava há uma eternidade. A primeira onda de choque foi seguida por um tsunami de emoções violentas e contraditórias. Primeiro, um alívio tão profundo que doía, uma gratidão avassaladora aos céus por ela não ser uma miragem de sua alma solitária. Em seguida, um desejo consumidor, primitivo, que o fez querer cruzar a distância entre eles em uma única passada,
tomar seu rosto entre as mãos e reivindicar a promessa que seus olhos haviam feito. Logo depois, um instinto territorial. Uma possessividade feroz que gritava que ela lhe pertencia, que o noivo dela, o palácio, o mundo inteiro eram irrelevantes, e por baixo de tudo, rastejando como uma serpente gelada, o terror, o medo absoluto de que aqueles olhos cor-de-mel o olhassem e não vissem nada além de um estranho, de que a conexão que o redefinia fosse apenas uma ilusão unilateral, uma loucura só sua. Layla ergueu o olhar e o mundo se inclinou sobre seu eixo. Parado na soleira da porta, recortado contra a penumbra da biblioteca, estava ele. Não uma silhueta, não uma voz através da madeira, mas o homem em toda a sua presença avassaladora. Ele era mais alto do que ela imaginara, uma montanha de homem com ombros largos que pareciam capazes de carregar o peso do céu. Seu rosto era uma obra de arte esculpida em ângulos duros e uma beleza masculina quase brutal, suavizada apenas pela curva de seus lábios. Mas foram seus olhos que a desfizeram. Eram de um verde profundo, como o coração de um oásis, e continham a intensidade de 1000 sóis do deserto. O impacto foi tão físico, tão visceral, que ela sentiu como se tivesse sido atingida por uma onda, perdendo o equilíbrio por uma fração de segundo, o ar preso em sua garganta em um soluço silencioso. Uma traição deliciosa e aterrorizante percorreu seu corpo. Suas pernas se tornaram água, mal a sustentando. Um calor insuportável subiu por seu pescoço, incendiando suas bochechas em uma febre de vergonha e desejo. Uma umidade súbita e chocante se formou entre suas pernas, uma resposta primitiva e incontrolável que a fez se odiar e se querer na mesma medida. Sua mente gritava o nome de Harun, seu dever, sua promessa à família, mas seu corpo o reconheceu. Não era um pensamento lógico, mas uma certeza celular, um reencontro que ressoava em seu sangue, em seus ossos. Era como se cada parte dela estivesse esperando por ele, e agora que ele estava ali, ela sentia uma vontade primitiva e dolorosa de estender a mão e tocar sua pele, apenas para confirmar que a eletricidade que crepitava no ar entre eles era real. Por um momento que se estendeu por uma vida inteira, eles permaneceram assim, imóveis, presos no olhar um do outro. O universo inteiro se contraiu naquele espaço de 3 metros que os separava. O som do palácio desapareceu. Os cheiros de couro e jasmim se dissiparam. Havia apenas o verde profundo dele e o mel dourado dela. Uma conversa de milênios acontecendo no silêncio absoluto. Era um reconhecimento mútuo, uma aceitação devastadora de que algo impossível acabara de se tornar a única verdade. O feitiço foi quebrado pelo som minúsculo de Amira se movendo, um farfalhar de tecido que trouxe a realidade de volta com a brutalidade de uma chicotada. Kaelan endireitou a postura, a máscara de autoridade retornando ao seu rosto. Layla recuou um passo, a mão de Amira em sua saia, a lembrando de quem ela era e a quem pertencia. Mas o selo havia sido quebrado, e ambos sabiam, com uma certeza que desafiava a lógica e o dever, que o mundo como o conheciam acabara de morrer. A voz dele, quando finalmente quebrou o silêncio pesado da biblioteca, não era a de um acusador, mas a de um homem que parecia ter esperado uma vida inteira para falar. Você salvou a criança. As palavras eram graves, um bálsamo inesperado que desarmou completamente a armadura de Layla. Ela ergueu o olhar, o coração martelando uma melodia confusa de medo e alívio. O vaso era apenas um objeto. O valor dela é infinito. Ele continuou, seus olhos verdes fixos nos dela, uma intensidade que parecia ler cada segredo de sua alma. Layla apenas assentiu, incapaz de formar uma frase coerente.
A conversa que se seguiu foi um jogo de sombras. Cada pergunta sobre Amira sendo, na verdade, uma pergunta sobre ela. No final, para o choque de Harun e Fátima, que esperavam do lado de fora, Kailan anunciou sua decisão com uma autoridade final. Ela permanecerá. A influência dela sobre Amira é benéfica. A lógica era impecável, mas a verdade ardia no ar entre eles. Ele simplesmente não conseguia mandá-la embora. Os dias que se seguiram transformaram o palácio em um campo de batalha silencioso e eletrizante. A decisão de Kailan tornara os encontros diários inevitáveis, uma tortura deliciosa que esticava os nervos de ambos ao ponto de ruptura. Era uma dança perigosa de olhares roubados em corredores longos e vazios, de presenças sentidas antes de serem vistas. Ele começou a criar pretextos transparentes para estar perto dela. Aparecia nos jardins exatamente quando Layla levava Amira para passear, questionando o progresso da menina com uma formalidade que mal escondia a fome em seu olhar. Requisitava livros da biblioteca apenas para encontrá-la lá, arrumando desculpas para iniciar conversas sobre poesia ou história. Seu comportamento, antes o de um convidado distante, tornou-se o de um predador paciente e focado. Uma obsessão velada que não passou despercebida pelos olhos astutos de Hakim, seu vizir, que via a tempestade se formando no horizonte do coração de seu sultão. Layla, por sua vez, travava uma guerra perdida contra seu próprio corpo. Sua mente erguia muralhas de dever e lealdade a cada manhã, mas elas desmoronavam em pó no instante em que ele entrava em seu campo de visão. A pele dela se tornava um mapa hipersensível, registrando a distância exata dele, a mudança na temperatura do ar quando ele se aproximava. Sua respiração, antes calma e ritmada, se tornava superficial e ofegante. Seus pensamentos se fragmentavam. As palavras dos poemas que antes a salvavam, agora a abandonavam. A traição final de seu corpo veio em uma tarde, quando ela carregava uma pilha de livros para Amira e tropeçou em uma dobra do tapete. Os livros se espalharam, mas ela não caiu. Duas mãos fortes a seguraram, e os dedos dele se roçaram nos dela ao pegar um volume caído. O contato foi mínimo, acidental, mas a reação foi cataclísmica. Um choque elétrico, violento e inconfundível, subiu por seu braço e explodiu em seu peito. Ambos congelaram, a respiração presa na garganta, o mundo se resumindo àquele ponto de contato incandescente. O toque durou apenas 1 segundo, mas deixou uma marca invisível, uma queimadura fantasma que ambos sentiriam por horas. Ele a soltou como se tivesse tocado em chamas, um recuo brusco que era mais revelador do que qualquer palavra. O olhar que trocaram foi de pânico e reconhecimento mútuo, a confirmação de que a corrente que fluía entre eles era real, poderosa e absolutamente proibida. Horas depois, em seus aposentos, Layla ainda sentia o calor formigante onde a pele dele tocara a sua, uma obsessão física que tornava a contagem regressiva para seu casamento ainda mais insuportável. A situação foi agravada pela chegada de um mensageiro de sua família, uma carta de seu pai, selada com o brasão de sua casa, que parecia um selo em sua sentença de morte. A carta era uma mistura cruel de afeto paternal e pressão implacável. Seu pai falava sobre os preparativos finais, sobre a honra da família que repousava sobre os ombros dela, sobre como Harun já havia pago a primeira parcela da dívida que os libertaria da ruína. Cada palavra era um prego a mais em seu caixão, um lembrete frio e pragmático da realidade da qual ela não podia escapar. O pergaminho tremia em suas mãos. O contraste entre a tinta fria e formal de seu pai e a memória ardente do toque de Kailan criou uma dissonância tão violenta que a deixou enjoada.
O pânico, antes um sussurro em sua mente, tornou-se um grito ensurdecedor. Ela estava presa, uma peça em um jogo cujas regras foram escritas muito antes de ela nascer. Como poderia ela sequer considerar a loucura que sentia por Cailan quando o destino de sua família inteira dependia de sua obediência? A culpa e o desejo travaram uma batalha selvagem dentro dela, ameaçando rasgá-la ao meio. Enquanto isso, nos aposentos do sultão, Cailan travava sua própria batalha. Hakim o confrontou naquela noite, a preocupação gravada em cada linha de seu rosto envelhecido. A aliança com a princesa Soraya não pode mais esperar, meu sultão. Seus emissários exigem uma resposta. Cailan se virou da janela, seus olhos verdes como o mar antes de uma tempestade. Não posso me acorrentar a uma mentira, Hakim. Não posso oferecer um trono vazio ao lado do meu. A voz dele era áspera, carregada de uma angústia que o vizir raramente via. O velho sábio suspirou, a compreensão amanhecendo em seus olhos. Isto não é sobre a princesa, não é? É sobre a poetisa. Não foi uma pergunta. Cailan não respondeu. Mas seu silêncio foi uma confissão retumbante. Ele se aproximou de seu conselheiro, a fachada de sultão, desmoronando para revelar o homem desesperado por baixo. Eu a encontrei, Hakim, a outra metade da minha alma, e ela está prometida a outro homem, nesta mesma casa. O que eu faço? A tensão entre eles atingiu um ponto de ebulição 2 dias depois, quando uma súbita e violenta tempestade de areia forçou todos a se abrigarem dentro do palácio. O destino, em sua ironia implacável, aprisionou Cailan e Layla juntos em uma pequena galeria de arte, isolados do resto da casa pelo uivo do vento e pela areia que açoitava as janelas. O pretexto de suas posições sociais se desfez no isolamento. O silêncio inicial, carregado de eletricidade, foi quebrado por ele. Fale-me sobre seus poemas, pediu ele, a voz baixa, quase um sussurro. E ela falou. Pela primeira vez, ela compartilhou com ele seus sonhos sobre estrelas e desertos, sobre um amor que era mais forte que o tempo. Ele, por sua vez, falou não como um sultão, mas como um homem que se sentia mais em casa sob o céu aberto do que sob o teto de um palácio. As barreiras caíram, revelando 2 almas que falavam a mesma língua esquecida. A tempestade lá fora começou a amainar, mas a que se formava entre eles apenas se intensificava. A conversa diminuiu até se tornar um silêncio carregado, onde cada respiração era um som amplificado. Ele estava perto, tão perto que ela podia sentir o calor que emanava de sua pele, ver as pequenas manchas douradas em seus olhos verdes. Lentamente, como se movido por uma força além de seu controle, ele ergueu a mão e afastou uma mecha de cabelo de seu rosto. Seus dedos roçando sua têmpora em uma carícia que a fez parar de respirar. O mundo inteiro se contraiu para o espaço entre seus lábios. Seus rostos se inclinaram, o ar crepitando com a promessa do toque. Layla. Ele sussurrou o nome dela como uma prece, um som que continha um universo de anseio. Foi então que o som de passos apressados e a voz de um guarda chamando por ela no corredor quebraram o feitiço. Eles se afastaram abruptamente. O momento quebrado, a dor da interrupção mais afiada que uma lâmina. A situação se tornara insustentável. A notícia chegou não como um sussurro, mas como o golpe de uma adaga de gelo no coração de Layla. Harun, seu noivo, antecipara sua chegada. Ele estava a menos de um dia de distância, trazendo consigo os presentes finais e a comitiva para a cerimônia. O casamento não seria em 2 semanas, seria amanhã, ao amanhecer. A palavra amanhã ecoou na mente de Layla, roubando o ar de seus pulmões e transformando o sangue em suas veias em um rio gelado de pânico.
O mundo, que já era uma gaiola, encolheu subitamente, as paredes douradas se fechando para esmagá-la. Cada gentileza forçada, cada olhar calculado de Harun, cada poema suprimido se condensou naquele único e aterrorizante ponto final. Não havia mais tempo para esperança, não havia mais espaço para sonhos. Havia apenas a queda livre em direção a um abismo de dever. Um único pensamento, selvagem e desesperado, cortou a névoa de seu terror. Ela precisava vê-lo. Uma última vez. A notícia atingiu Kaylan como um golpe físico, uma traição do próprio tempo. Hakim a entregou com a gravidade de um arauto da morte, seus olhos cheios de uma compaixão que só serviu para atiçar o fogo. O gelo polido do sultão se estilhaçou, revelando o magma bruto do homem por baixo. Uma fúria primitiva, possessiva e avassaladora tomou conta dele, um calor que subiu por seu peito e ameaçou incendiar o mundo ao seu redor. Ela não era uma peça em um jogo, não era a noiva de outro homem, ela era sua. Uma certeza que não nascia da arrogância de um rei, mas da verdade absoluta de sua alma. As regras, as alianças, a coroa, tudo se tornou cinzas diante da imagem dela sendo entregue a outro. As máscaras caíram completamente. Ele não era mais um convidado, não era mais um diplomata. Ele era uma tempestade prestes a desabar. Ele não iria impedir um casamento. Ele iria reivindicar sua rainha e que os deuses tivessem piedade de quem ficasse em seu caminho. Ele a encontrou no jardim, sob um céu noturno indiferente. Um dossel de estrelas que parecia zombar da promessa que ele havia feito. A distância entre eles era um campo minado de emoções não ditas. Ele parou a poucos passos, o corpo uma estátua de fúria contida, os punhos cerrados ao lado do corpo. É verdade? Sua voz era um trovão baixo, uma vibração que fez o ar tremer. Ela apenas assentiu, incapaz de falar. O corpo inteiro tremendo como uma folha na tempestade que era ele. As lágrimas que ela segurava com tanta força finalmente escaparam, trilhando caminhos silenciosos em seu rosto. Ele deu um passo, depois outro, quebrando a distância com uma finalidade aterrorizante. Ele não a tocou, mas sua proximidade era uma queimadura, uma presença tão intensa que a fez sentir-se nua, cada fibra de seu ser exposta ao fogo devastador que emanava dele, uma fogueira de desespero e desejo que ameaçava consumir os dois. Eu não posso. A voz dela finalmente saiu, um sussurro quebrado, rasgado pela agonia. Você não entende. Meu pai, a dívida, a honra de minha família repousa sobre este sacrifício. Eles me venderam, Kaylan, para garantir seu futuro. As palavras saíram em uma torrente de dor, cada uma confissão de sua impotência. Eu não tenho escolha, nunca tive. Ela ergueu o olhar para ele, os olhos cor-de-mel inundados por uma vulnerabilidade tão crua que o partiu ao meio. Desde o momento em que nossos olhos se encontraram, meu coração o reconheceu. Ele gritou seu nome em um mundo que me ensinou a ficar em silêncio. Sinto por você o que pensei que só existia nos poemas que me disseram para queimar. Mas meu nome pertence a outro. A admissão foi a rendição final. A bandeira branca de uma alma que havia lutado e perdido a guerra contra o destino. Ele a ouviu. Cada palavra uma lâmina torcendo em seu peito. Quando ela terminou, ele segurou seu rosto entre as mãos, os polegares, enxugando suas lágrimas com uma ternura que contrastava violentamente com a fúria em seus olhos. Eles não te venderam. Eles apenas te emprestaram ao homem errado. Ele disse, a voz baixa e feroz. Eu procurei por você em cada sonho, em cada estrela que usei como guia. Recusei um reino por você antes mesmo de saber seu nome, porque minha alma sabia que nenhuma outra serviria. Sua declaração não era uma súplica, mas um fato,
uma verdade tão antiga quanto o deserto. Escolha a mim, Layla. Escolha a verdade que seu coração grita. Antes que ela pudesse responder, antes que a razão pudesse intervir, ele baixou a cabeça e a beijou. Não foi gentil. Foi uma colisão, uma reivindicação desesperada e faminta. O sabor dela era de sal e mel, de desespero e lar. Um consumo mútuo que selou uma promessa mais profunda que qualquer voto. O beijo quebrou-os e os refez. Um instante de completude perfeita em um mundo de imperfeições brutais. Quando se afastaram, ofegantes, a conexão entre eles era uma corrente visível, inegável. Mas a realidade, cruel e pontual, intrometeu-se na forma da voz de Fátima chamando por ela do palácio. O som foi como um balde de água gelada, trazendo de volta o peso do amanhã. O pânico retornou aos olhos dela. Ele a soltou, mas segurou seu olhar, uma promessa silenciosa passando entre eles. Ele não a deixaria ir. Ela assentiu, um movimento quase imperceptível, uma aceitação aterrorizada da guerra que estava por vir. Ela se virou e correu de volta para sua gaiola, o gosto dele ainda queimando em seus lábios. Kaylan permaneceu no jardim, o coração martelando contra as costelas. A decisão estava tomada. O confronto final não estava apenas chegando. Ele o traria com a força de uma tempestade de areia e varreria tudo em seu caminho. A madrugada que se seguiu foi uma procissão fúnebre para uma noiva viva. Layla se moveu como uma autômata, o corpo presente, mas a alma ausente, vagando pelos jardins escuros, onde o beijo dele ainda parecia pairar no ar como um fantasma de calor. A despedida mais dolorosa foi com Amira. A menina a encontrou antes do amanhecer, os olhos grandes e sonolentos, cheios de uma confusão que espelhava a dor de Layla. "Você vai voltar?" perguntou a criança, a voz pequena e trêmula. Agarrando-se à mão dela, Layla engoliu o nó em sua garganta, um nó feito de mentiras e sacrifícios, e forçou um sorriso que parecia quebrar seu rosto. "Eu estarei sempre com você, como as estrelas no céu." A mentira era uma adaga em seu próprio peito. Horas depois, enquanto as servas a vestiam com sedas pesadas e joias frias, ela se olhou no espelho e viu uma estranha. Uma boneca lindamente adornada, pronta para ser colocada em uma prateleira dourada, o coração já arrancado e deixado para trás em um jardim sob a lua. Enquanto a luz do amanhecer pintava o céu de tons de açafrão e rosa, Kaylan permanecia em seus aposentos como uma estátua de pedra. Ele não havia dormido, não havia comido. A bandeja de comida intocada era um testemunho silencioso de sua agonia. Ele ficou parado junto à janela por horas, os olhos fixos na direção da ala leste, como se pudesse, pela força de sua vontade, impedir o sol de nascer, impedir o tempo de marchar em direção à sua execução. Hakim entrou, o rosto do velho vizir, uma máscara de profunda preocupação. "Meu sultão, você precisa se recompor, o reino, seus deveres." As palavras morreram em sua garganta. O homem que ele via não era o sultão de Zahrat. Era uma alma em ruínas, um homem que havia perdido sua bússola. O poder que Kaylan exercia sobre exércitos e nações era completamente inútil contra a dor que o consumia. Ele era um rei em um tabuleiro onde a única peça que importava havia sido capturada, tornando todo o resto do jogo sem sentido. A propriedade de Harun, antes um lugar de silêncio austero, agora zumbia com a atividade febril dos preparativos finais. Guirlandas de jasmim e lírios brancos eram penduradas nos arcos de pedra, seus perfumes doces e sufocantes enchendo o ar. Tapetes de seda carmesim foram estendidos sobre os pátios de mármore, criando um caminho para o sacrifício. Músicos afinavam seus alaúdes e tambores, preparando melodias alegres que soavam como uma zombaria cruel aos ouvidos de Layla.
Os convidados começaram a chegar, homens e mulheres vestidos com suas melhores sedas, o som de suas conversas animadas e risadas ecoando pelos corredores. A atmosfera era de celebração, de uma união próspera e vantajosa. Para todos, era o início de uma nova aliança. Para Kaylan e Layla, era o fim de um mundo. Uma tragédia inevitável se desenrolando em câmera lenta, cada pétala de flor, cada nota musical, um passo a mais em direção ao abismo. Vestida em seu traje nupcial, um mar de seda branca e fios de ouro que pesava como uma mortalha, Layla se encarou no grande espelho de bronze polido. Foi então, ao ver a figura resignada e pálida que a encarava de volta, que a clareza a atingiu com a força de um relâmpago. Aquele não era um sacrifício nobre, era um suicídio da alma. A memória do beijo de Kaylan, do fogo e da promessa em seu toque, era uma queimadura fantasma em seus lábios, uma verdade tão real que tornava tudo ao seu redor uma mentira elaborada. Uma vida sem ele não seria conforto, seria uma prisão perpétua, um deserto sem estrelas. Pela primeira vez em sua vida, uma centelha de rebelião pura e egoísta se acendeu em meio às cinzas de seu dever. Ela não podia, ela não devia. Mas a pergunta aterrorizante e libertadora se formou em sua mente. E se ela pudesse? E se ela escolhesse a si mesma? Mas enquanto a música da cerimônia começava a flutuar do pátio, um medo gelado a agarrou. Seria tarde demais? O som distante da música da cerimônia foi a faísca que incendiou a pólvora no coração de Kaylan. O desespero silencioso que o paralisara se transmutou em uma fúria fria e focada. Ele olhou para a coroa que descansava sobre uma almofada de veludo. Um círculo de ouro que de repente pareceu o símbolo de sua própria escravidão. O que era um reino sem sua alma? O que era um sultão que não podia lutar pela única verdade que importava? Um rei de um trono vazio. Um governante de um deserto em seu próprio coração. Naquele instante, a decisão foi forjada no fogo. Ele não era mais um diplomata, não era mais um governante ponderando alianças. Ele era um homem indo reivindicar a outra metade de si mesmo. Ele causaria um escândalo que abalaria as fundações de seu reino. Ele arriscaria a guerra. Ele queimaria o mundo se fosse preciso, porque um mundo sem ela já era o inferno, e ele se recusava a viver nele. Com uma determinação que era assustadora em sua intensidade, Kaylan começou a se mover. Ele não vestiu suas vestes cerimoniais, mas as roupas práticas de um guerreiro do deserto, afivelando o cinto que segurava sua cimitarra com movimentos rápidos e precisos. Akin apareceu na porta, os olhos arregalados de pânico. Pelo amor dos deuses, Kaylan, o que você está fazendo? Pense no escândalo, na aliança, pense em seu povo. Kaylan se virou para ele, os olhos verdes brilhando com uma luz perigosa e inabalável. Estou pensando neles, Akin. Eles terão uma rainha de verdade, cujo coração bate em uníssono com o desta terra, ou não terão rei algum. Ele passou pelo velho vizir, que só pôde observar impotente. Do lado de fora, no pátio, a música atingiu seu crescendo. Harun esperava no altar adornado com flores. As grandes portas de cedro no final do corredor de mármore começaram a se abrir, revelando a silhueta de Layla em seu vestido de noiva. A cerimônia havia começado. O pátio de mármore branco era uma ferida aberta sob o sol da manhã, adornado com uma opulência que parecia zombar da alma deserta de Layla. O aroma sufocante de jasmim e lírios, misturado ao incenso, criava uma névoa adocicada que lhe dava náuseas. Vestida em camadas de seda pesada e ouro frio, ela era uma boneca perfeitamente arrumada, o corpo presente, mas o espírito já morto. Harun estava ao seu lado, um pilar de satisfação proprietária, o rosto impassível.
O celebrante falava, as palavras sobre união e dever se tornando um zumbido indistinto, um ruído de fundo para a tempestade silenciosa que rugia dentro dela. Cada batida de seu coração era um eco do nome de Kylan, cada pulsação uma lembrança da queimadura de seu beijo. Ela ergueu os olhos para o céu azul, uma extensão infinita e cruel de liberdade que lhe era negada, e se preparou para pronunciar a mentira que selaria sua tumba dourada. O silêncio para os votos caiu como uma mortalha. Foi então que o som rasgou o ar. Não foi um grito, mas o estrondo trovejante das grandes portas de cedro do pátio sendo escancaradas com uma força que fez os convidados se sobressaltarem. A música dos alaúdes morreu em uma nota dissonante. Um silêncio chocado e absoluto desceu sobre a cerimônia. Parado na entrada, recortado contra a luz ofuscante do deserto, estava ele. Não o sultão em suas vestes de brocado, mas um guerreiro, um demônio de areia e determinação. Kylan estava coberto da poeira de uma jornada desesperada, o rosto marcado pela exaustão e por uma fúria sagrada. Ele desmontou de seu cavalo negro, que bufava e batia os cascos no mármore, e seus olhos verdes, ardendo como duas esmeraldas em chamas, varreram a multidão e a encontraram. O mundo inteiro desapareceu. Naquele instante, havia apenas ele e ela, conectados por um fio de eletricidade pura que estalava no ar. Uma promessa viva e pulsante que se recusava a morrer. Ele caminhou para frente. Cada passo um trovão silencioso que fazia o chão tremer. A multidão se abriu diante dele como o mar diante de um profeta, um corredor de rostos chocados e sussurros assustados. Ele não parou até estar diante do altar improvisado, a poucos metros dela, uma força da natureza que havia invadido aquele cenário de mentiras. Sua voz, quando falou, não era alta, mas ressoou em cada osso, em cada alma presente. Esta cerimônia é uma farsa. A declaração caiu como uma pedra em um lago silencioso. Seus olhos nunca deixaram os de Layla. Eu cruzei um reino, desafiei tempestades e ignorei conselheiros porque fiz uma promessa sob as estrelas. O coração dela não está à venda. A alma dela não é uma mercadoria para quitar dívidas. Ele se virou para Harun. O desprezo em seu olhar era uma arma. E ela não pertence a você. Ela nunca pertenceu. Ele se voltou para Layla novamente. A fúria em seu rosto se quebrando para revelar uma vulnerabilidade crua e devastadora. Ela é minha, e eu sou dela. Sempre fomos. O caos explodiu. Um grito de ultraje escapou dos lábios do pai de Layla. As irmãs dela a olhavam com uma mistura de horror e inveja venenosa. Harun, o rosto uma máscara de fúria púrpura e humilhação pública, deu um passo à frente. Você não tem direito. Ela é minha noiva. O contrato está selado. Mas Kylan o ignorou como se ele fosse um inseto. Em meio ao pandemônio crescente, ele criou um santuário de silêncio apenas para os dois. Ele estendeu a mão, a palma aberta, uma oferta que era ao mesmo tempo um comando e uma súplica. Não era a mão de um sultão exigindo, mas a de um homem implorando por sua outra metade, Layla. Sua voz era agora um sussurro que apenas ela podia ouvir acima da tempestade. Eu segui as estrelas de volta para você. Agora, escolha as suas, escolha a si mesma, venha comigo. A escolha estava ali, pendurada no ar, pesada com o destino de reinos e corações. Por um instante que durou uma eternidade, Layla ficou paralisada, o peso de 1000 anos de tradição, dever e medo aprendendo no lugar. O rosto de seu pai, contorcido de raiva, a segurança de uma vida sem amor, a ruína de sua família. E então, ela olhou para a mão estendida de Kylan e viu a verdade. Viu o deserto, as estrelas, a promessa.
viu a liberdade. Com um movimento que chocou a todos, inclusive a si mesma, ela deu um passo, depois outro. O farfalhar de seu vestido de noiva no mármore foi o único som no universo. Ela passou por Harun sem sequer olhá-lo. Quando alcançou Cailan, ela não apenas pegou sua mão, ela entrelaçou seus dedos nos dele, uma âncora em sua tempestade. Então, em um gesto final e definitivo de rebelião, ela ergueu as mãos e arrancou o pesado véu de seu rosto, jogando-o no chão. Sim, ela disse, a voz clara e firme, um voto verdadeiro em meio a tantas mentiras. A ação que se seguiu foi um borrão de movimento e emoção. Harun, cego de raiva, agarrou o braço de Layla. Você não vai a lugar nenhum, sua. Ele não terminou a frase. A mão de Cailan se fechou em seu pulso com a força de um torno de aço, e um único olhar gelado do sultão o fez recuar, tremendo. Antes que os guardas ou sua família pudessem reagir, Cailan a envolveu em seus braços, levantando-a do chão como se ela não pesasse nada, e a carregou através da multidão atônita. Enquanto eles passavam, a voz de Harun ecoou, cheia de veneno. Vá, você nunca seria mais do que um útero para meus herdeiros. Meu coração está enterrado com minha primeira esposa. As palavras, destinadas a ferir, foram um presente, uma absolvição que lavou a última gota de culpa de Layla. Do lado de fora dos portões, sozinhos, sob o sol, ele a colocou no chão. O beijo deles não foi de paixão, mas de reconhecimento. Era o sabor da liberdade, do lar, do inevitável. Estamos em casa, ele sussurrou contra seus lábios. Ela sorriu. As lágrimas finalmente livres. Sempre estivemos. 3 meses se passaram, não como uma contagem regressiva para a desgraça, mas como a lenta e luxuosa floração de um oásis no coração do deserto. O palácio de Zahrat, antes uma fortaleza de silêncio e solidão para Cailan, transformara-se em um lar. O eco de seus passos nos corredores de mármore foi substituído pelo som suave da risada de Layla, uma melodia que parecia purificar o ar. As noites não eram mais um combate contra a insônia e o peso da coroa, mas um refúgio sagrado. Ele a observava adormecida, os cabelos escuros espalhados no travesseiro de seda como tinta derramada sob a luz da lua, e sentia uma paz tão profunda que era quase dolorosa. Eles liam os poemas dela juntos, não como uma fantasia, mas como o mapa de suas próprias almas. A gaiola dourada havia se tornado um ninho, e o sultão solitário finalmente entendia que um reino não é feito de terra e ouro, mas da presença da única pessoa que faz o mundo inteiro fazer sentido. A validação de sua escolha não veio do aplauso da corte, mas de um sussurro trazido pelo vento do deserto. Um mercador, passando por Zahrat, contou a história que se espalhara como fogo. Após o escândalo do casamento interrompido, a crueldade de Harun, antes escondida sob uma fachada de dignidade, veio à tona. Relatos de sua tirania doméstica, do tratamento brutal aos servos e da tristeza profunda de sua primeira esposa pintaram o retrato de um homem cujo coração era de pedra. Layla não sentiu triunfo, mas um calafrio de alívio. A compreensão de que Cailan não a salvara apenas de um casamento sem amor, mas de uma vida de miséria silenciosa. Cailan, em um ato de justiça silenciosa, pagou a dívida do pai dela a um credor distante, libertando a família sem recompensar sua ganância. Meses depois, suas irmãs, humilhadas e transformadas pela quase ruína, vieram pedir perdão, não à esposa do sultão, mas à irmã cuja força elas nunca entenderam. A pequena Amira agora corria pelos jardins do palácio, sua risada um som constante e cristalino que curava velhas feridas. Layla não se tornou apenas sua rainha, mas sua mãe, ensinando-lhe não sobre etiqueta, mas sobre a magia das palavras e a coragem de ser gentil.
Até mesmo Hakim, o velho e pragmático vizir, rendeu-se. Certa tarde, ele encontrou Cailan e Layla no pátio, discutindo planos para construir bibliotecas públicas nos distritos mais pobres. Ele se aproximou do sultão e disse em voz baixa, a emoção tornando sua voz rouca: eu o aconselhei a proteger as fronteiras do reino. Meu senhor, mas você, ao seguir seu coração, expandiu a alma dele. Ela é a maior aliança que já fizemos. A corte, inicialmente chocada, começou a ver o que Cailan sempre soube. A força de Layla não estava em seu sangue, mas em sua capacidade de ver a beleza e a verdade, onde outros viam apenas areia e desespero. Naquela noite, Cailan acordou de um sono profundo e sem sonhos. A lua cheia derramava uma luz prateada sobre o quarto, iluminando o rosto de Layla, que dormia pacificamente em seus braços. O ar estava fresco com o cheiro de jasmim do jardim e o aroma de tinta e papiro que sempre a acompanhava. Ele traçou a curva de sua sobrancelha com o dedo, um toque tão leve quanto uma brisa, e um sentimento de gratidão avassaladora o inundou. Uma onda quente que afogou os últimos fantasmas de sua solidão. Ele se lembrou da promessa desesperada que fizera, um voto sussurrado a uma estranha que sua alma já conhecia. Ele havia prometido seguir as estrelas para encontrá-la, usando a abóbada celeste como seu mapa. Agora, sentindo o calor do corpo dela contra o seu, o ritmo constante de sua respiração, ele sorriu no escuro. Ele não precisava mais seguir as estrelas, porque todas elas agora dormiam em seus braços.